Então, para quem não esteve no domingo passado aqui, domingo passado eu fiz a introdução da introdução. Hoje eu vou fazer a introdução e semana que vem eu entro no assunto, o poder, o propósito e a pessoa do Espírito Santo, né? Ele veio à Terra com um propósito, tem o poder e ele é uma pessoa, né? E nós lemos aí os textos de João 14, 15 e o 16, e eu queria só fazer a lembrança de um dos textos que nós lemos, de João 16, se puder abrir para lembrarmos esse texto, João 16. O Senhor Jesus fala uma coisa contrária ao sentimento do ser humano. Os discípulos queriam ficar perto de Jesus. Jesus diz, é melhor que eu vá, porque quando Ele vem vai ser diferente. E os discípulos, como assim, né? Eles preferiram, e às vezes as pessoas também, não, eu queria ter Jesus fisicamente aqui, mas Ele estaria só num lugar. Agora no Espírito Santo Ele habita em nós, e Ele revela Jesus em nós. Muito diferente, né? O texto diz então em João 16, a partir do 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a dizer, mas vós ainda não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra, e por esse tempo de pensar sobre a pessoa, o poder e o propósito do Espírito Santo. Peço, Pai, que o Senhor nos conceda espírito de revelação, espírito de sabedoria, que o Senhor mesmo ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver, compreender e viver essa comunhão com o Espírito Santo. Muito obrigado por estar aqui conosco, por nos ensinar todas as coisas. Amém. Amém? Então, o que eu estou tentando fazer nessa dinâmica de uma introdução um pouquinho mais abrangente, é mostrar para você e para mim, e pensar sobre isso no espectro geral, na visão geral, para entrar no detalhe antes. Muitas vezes você só entende o geral, o detalhe, quando você entende o geral, o plano geral de Deus. Então hoje com você eu quero viajar e olhar toda a Bíblia e pontuar algumas coisas que você vê, mas buscar costurar esse entendimento da presença da pessoa e do propósito do Espírito Santo. Ele é a pessoa menos conhecida da Trindade. Às vezes até algumas pessoas pensam assim, você está falando demais do Espírito Santo, tinha que falar mais de Jesus. Mas não tem como conhecer Jesus se não conhece o Espírito Santo. Não é como nós vemos nesse texto. E Jesus aqui diz, convém que eu vá, para que Ele venha. E o que o Senhor Jesus estava falando sobre isso? Quando nós olhamos na pergunta, quem é o Espírito Santo, que nós lemos nesse texto, ele é chamado também de o Consolador, e também é chamado de Espírito da Verdade, também chamado Espírito de Deus. E nós vimos na semana passada, e enfatizei isso, eu gostaria de enfatizar hoje de novo, ele é a pessoa mais importante sobre a face da terra. Não tem nenhum presidente, não tem nenhum milionário, não tem nenhum mais sabido sobre a face da terra
que não seja o Espírito Santo. Ele é a pessoa mais importante. Como sendo a pessoa mais importante, é a pessoa que eu e você precisamos conhecer pessoalmente, intimamente, e o que é o desejo dele. E ele é, como eu enfatizei na semana passada, ele é o governador geral do reino. Então, nós entendemos vez passada o que é um governador geral do reino de Deus. Quando um rei, ele envia o seu representante numa terra que ele está conquistando, num território ou numa colônia, ele envia uma pessoa que o represente, e essa pessoa precisa vir da parte do rei, precisa vir da corte do rei, porque ele vai então nos ensinar e mostrar como é as coisas nos céus, como é as coisas no reino de Deus. Então ele é a pessoa mais importante e ele é o governador geral, e debaixo do governo dele nós precisamos entender. Então, qual é o valor do governador no reino de Deus? Ele é a pessoa mais importante. O mais importante que o ser humano perdeu foi a presença do Espírito Santo. Vou conversar um pouquinho mais sobre isso. A solução para os problemas do ser humano, em termos gerais, é o Espírito Santo. Ele tem a resposta, ele é a resposta. E a maior promessa de Deus feita ao ser humano é a promessa do Espírito Santo. E entender isso é muito chave para nós. Deus deu um mandato divino, às vezes chamam de mandato cultural, mas acho estranho. Mas lembrando um pouquinho, o mandato que Deus deu ao ser humano, que está sobre a sua e sobre a minha vida. E esse mandato, Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre a terra, sobre as águas e sobre os céus. Então, a chamada para o ser humano é de dominar, não no sentido de dominação, mas no sentido, como ele falou com Adão, de cultivar e de cuidar. Quando você, como nós conversamos, domina um assunto, você é habilidoso naquele assunto, isto é o dominar que da palavra de Deus diz. Quando você domina como educa um filho de Deus, como você domina a sua profissão, quer dizer, você tem domínio sobre isso, você sabe cultivar e você sabe guardar o entendimento que você tem. Alguns têm um domínio sobre finanças, outros têm um domínio sobre construção, outros têm um domínio sobre relacionamentos, outros têm domínio sobre as áreas científicas. Deus nos deu, cada um de nós, uma habilidade, depositou no coração de cada um de nós uma habilidade de dominar uma área. Para quê? E aí entra, se puder chamar assim, um contrato de comodato que Deus fez com o ser humano. A terra pertence a Deus. E tudo que nele há é dele. E o mundo e todos que nele habitam. Todos nós somos e pertencemos a Deus. E quando nós ouvimos ali um pouquinho mais adiante, né, nós fomos recomprados pelo sangue do Cordeiro para estarmos no reino de Deus. E como é que esse termo que Deus colocou, a terra é minha, ele deu um contrato para o ser humano. Ele diz: você precisa cumprir com essas 4 cláusulas. A primeira cláusula, frutificar. A segunda cláusula é multiplicar, segundo a espécie. A terceira cláusula é encher a terra. E a quarta cláusula é sujeitar a terra. Qualquer área que você tenha domínio, você começa a frutificar ela. O que acontece, o seu domínio faz com que você comece a multiplicar isso na vida de outras pessoas, outros lugares. À medida que você vai multiplicando isso, você vai enchendo a terra e depois você sujeita a terra. Quer dizer, eu gosto de ler assim, você se torna referência mundial no assunto, né? O exemplo que sempre cito é a pessoa que tinha um pensamento de colocar tudo nesse aparelho. E quando eu era menino, piá, a gente via aqueles filmes dos Jetsons, né? Quem assistiu aqui o Jetsons? Não precisa levantar a mão porque a gente se entrega, né? Os Jetsons, eles conversavam com as pessoas num aparelho. Disse, uau, assim vai ser o nosso futuro. E nós estamos vivendo o futuro hoje, né? Para nós que tínhamos essas historinhas que eram contadas em formas de desenho. Só falta ainda a gente conseguir o nosso carrinho, né, para sair voando de um planeta para outro planeta. Mas o irmão lá está, quer dizer, o irmão,
Tem o outro lá que está construindo já as aeronaves para ir para Marte, né? Deus deu, esse era o contrato de comodato que Deus deu ao ser humano. Se ele cumprisse, ele iria encher toda a terra com a glória de Deus. E o propósito de Deus ainda é o mesmo, encher a terra com a glória dele, com o conhecimento da glória dele, como diz um dos profetas. Porém, o que aconteceu com o ser humano? Ele buscou um outro governo. Ele quis, a princípio, ele mesmo governar, e nessa sanha de querer governar, ele foi governado, ele foi subjugado. Então, em vez de manifestar e cumprir com esse mandato eterno, Adão e Eva receberam essa autoridade e governo da parte de Deus sobre a terra. Como disse, a terra pertence a Deus, porém o governo, o domínio, ele confiou ao ser humano. E isso é muito importante nós entendermos. Às vezes pessoas querem culpar a Deus por causa da fome, culpar a Deus por causa da violência. E aqui você tem uma resposta muito clara. Deus confiou a você e a mim o governo sobre essa terra. O que acontece nessa terra não é responsabilidade de Deus, é nossa responsabilidade. E aí muda o jogo. Diz, opa, então eu preciso me posicionar. E Adão e Eva receberam da parte de Deus, mas o que eles fizeram com a autoridade e o poder que receberam, eles fizeram a mais alta traição. Às vezes é dito assim, a queda do ser humano, né? Para mim foi a mais alta traição que o ser humano fez para com Deus. Recebeu o poder, recebeu a autoridade e pegou aquilo, virou as costas para Deus e entregou a um outro espírito. Deus não reage a essa traição, mas ele estabelece uma promessa. Ele diz assim, a minha palavra vai se cumprir. Mesmo que eu tenha que estabelecer uma nova terra, um novo céu, eu estou comprometido com o meu plano de estabelecer o meu reino sobre a face da terra. Esse é o propósito de Deus com essa terra. É manifestar sobre essa terra o governo dele. E a gente confunde um pouquinho na mentalidade, né? Quando fala em governo, a gente já pensa nas dinâmicas de autoridade que tem, mas nós estamos falando de outro governo. Porque esse mundo é governado pelo governo espiritual. O que nós vemos no natural é uma consequência do governo espiritual. E eu estou falando desse governo espiritual sobre a face da terra. E quando, então, o ser humano tenta viver a vida debaixo de uma decisão própria, debaixo da sua razão, debaixo daquilo que buscava o seu prazer, que nós comumente chamamos de racionalismo e humanismo, o que aconteceu? Qual foi o resultado desse governo? O pecado entrou, com o pecado entrou divisão de família, separações, vícios, roubos, assassinatos, violência sexual. Por quê? Porque o ser humano está tentando governar sem o governador Espírito Santo. E o que aconteceu, a tragédia, é que quando Adão perdeu o Espírito Santo, ele se tornou não santo. Ele perdeu o governo. E em vez de estar conectado com o Espírito Santo de Deus, ele se conectou a um espírito imundo. E vive debaixo da manipulação desse espírito imundo até os dias de hoje. Então o seu corpo físico, era para ser a casa do governador, o templo do Espírito Santo. E ele habita somente no lugar santificado. O Espírito Santo, ele, quando percebeu que o ser humano perdeu a santidade, não havia como o Espírito Santo ficar habitando mais no corpo de Adão e Eva. Porque o Espírito Santo não vive numa casa rebelde. Ele é fiel ao rei e não compactua com uma vontade contrária à vontade do rei. Tranquilo? Entender isso? Compreender isso?
Então, a solução para o ser humano é a presença do Espírito Santo. Porque quando você percebe que o Espírito Santo vem e ele entra na vida de uma pessoa e a pessoa vive debaixo do governo, na comunhão com ele, a sua vida é transformada, os seus pensamentos começam com o coração, tira os traumas, medos e angústias do coração, transforma a maneira de pensar e com isso transforma a maneira de viver, de tratar, de decidir e assim por diante. O ser humano, depois que ele perdeu o Espírito Santo, ele começou a buscar a compensar a presença do Espírito Santo. Ele se lembrava, quando o Espírito Santo havia na minha vida, eu tinha paz. Agora eu estou ansioso. E o ser humano, então, busca algumas coisas que são parecidas com a manifestação do Espírito Santo. A música, toda música ela é espiritual, ela manifesta espíritos. Tanto que você vê aí festivais de música que viraram invocações malignas. Está escancarado o que era antes acobertado, mas era feito assim. Agora está no palco. As bebidas trazem um sentimento parecido, o sexo também. Trazem sentimentos parecidos, e o ser humano vai atrás dessas coisas, para tentar buscar reaver aquelas, entre aspas, emoções parecidas com as manifestações do Espírito Santo. E procuramos preencher com coisas, e não somos supridos. O engraçado é que bebidas alcoólicas, acima de 15% de teor alcoólico, são chamadas espirituosas. Porque a pessoa toma, ele já... É interessante que quando as pessoas observaram as pessoas cheias do Espírito Santo em Atos 2, estão bêbados. Não estão cheias do Espírito Santo. Mas estão se comportando, estão falando coisa, não tem coisa com coisa. Porque é muito parecido algumas coisas. E o ser humano, ele consegue detectar, né, no natural, só essas emoções, mas o Espírito Santo, como nós vamos ver, é muito mais do que isso, né? Todos buscam, então, todas as religiões buscam aquele que foi embora, que é o governador, o Espírito Santo, por incrível que pareça. Todos buscam a ele. O resultado da traição, então, o ser humano entregou o contrato de comodato que ele fez ao seu próprio inimigo. Ele se desliga do governo central, do reino de Deus, o Espírito Santo, e se conecta a um espírito imundo. E aí, em vez de ser humano ser santo, separado para Deus, ele entrega-se a um espírito maligno. E se você... mas não estou entendendo, leia Efésios 2, 1 e 2, você vai ver ali isso bem explícito, né? O ser humano, em vez de dominar a terra, água e céu, o que ele começa a fazer? A querer dominar um ao outro, o ser humano, que ele não era para fazer. Não era para dominar pessoas, era para dominar as coisas, as habilidades, o entendimento, e com elas fazer o quê? Servir as pessoas. E não dominar sobre pessoas com as coisas, entendimento, sabedoria que ele tem. E o que o ser humano faz, fora do governo do Espírito Santo, ele pega aquilo e começa a dominar os outros. Por isso que às vezes a gente diz, cuidado com a palavra profética, quando essa pessoa com a palavra profética começa a dominar a sua vida e dizer para você o que fazer e o que não fazer. Esse não é o mover do Espírito Santo. Então, em vez de dominar a terra e cultivar tudo isso, ele domina sobre outras pessoas. Em vez de frutificar, o que o ser humano fez? Gênesis 4. Pá! Um irmão matou o outro. Em vez de multiplicar segundo a espécie, Gênesis 6, o que aconteceu? No entendimento, os espíritos malignos vieram coabitar com as mulheres e geraram uma espécie diferente. Eu acho que às vezes fico até desconfiado se as mitologias gregas não procuram colocar lá o chifre no homem, procuram colocar o corpo de homem e o restante um animal. Não sei da onde que tiraram isso. Mas é uma espécie diferente, o DNA foi mudado do ser humano.
Em Noé foi encontrado um homem que tinha o DNA limpo. Por isso que ele achou graça diante de Deus. Em vez de encher a terra, o que aconteceu em Gênesis 11? O ser humano disse, vamos ficar tudo junto, vamos construir uma torre. E diz que a torre de Babel era mais alta do que qualquer torre que tem hoje em dia aqui. A capacidade, a habilidade que eles tiveram já era extraordinária. E nesse momento você tem 4 cláusulas. 3 cláusulas foram quebradas. 75% do contrato foi quebrado. O que pode acontecer? Você pode reassumir o contrato. E Deus reassumiu o contrato. Em Gênesis 12, Deus chama quem? Abraão. Diz, de ti eu farei uma grande nação. E por seu intermédio vai vir o descendente como eu havia prometido. Em vez de sujeitar a terra, o ser humano começou a fazer o que? Em Gênesis 14, guerra. Toda guerra tem a ver com dinheiro. Toda guerra tem a ver em roubar o outro. Tirar o que o outro tem, em vez de sujeitar a terra e produzir. Então, quando a dominação acontece, de um querer roubar o outro, é contrário a esse mandato da parte de Deus de sujeitar a terra. E todos os governos, quer seja de esquerda, quer seja de direita, estão endemoniados nesse caso, porque não governam debaixo do mover do Espírito Santo. O reino de Deus é outra coisa, é outra história, que nós vamos ver, e já temos conversado sobre isso. Assim, o Senhor Jesus, Ele não veio trazer uma religião, Ele nunca pensou em fazer do cristianismo uma religião. Isso foi desvio de conduta nosso, do ser humano. Ele veio trazer o Espírito Santo, o governador. Ele veio manifestar o governo dos céus na terra. Ele veio trazer de volta o governador na vida do ser humano. E esta foi a maior promessa de Deus feita ao ser humano. Jesus veio cumprir com essa promessa. Às vezes nós perdemos aqui essa conexão nas leituras bíblicas. Quando você lê o texto de Isaías 1:18, é o único texto que Deus chama para raciocinar com ele. É um texto que é interessante, que Deus, Ele diz assim, venha pensar comigo, venha raciocinar comigo. E aí Ele diz assim, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos, né? Eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, o vermelho Ferrari, se tornarão como a lã. Veja como Deus raciocina com imagens. Você e eu, tanto que lembramos desse texto. Ele fala com imagens, mesmo que haja uma vermelhidão e o nosso pecado nós sejamos totalmente tomados, Deus diz assim, eu vou pegar toda essa maldade e vou trazer a pureza sobre a sua vida. Amém? E Jesus trouxe isso. Deus diz assim, eu vou santificar a sua vida, vou lhe restaurar para que você possa ser um templo santo. Deus não habita em templos impuros, e Ele veio habitar na vida de pessoas. O texto, às vezes nós achamos que Deus habita num prédio como esse, às vezes até chamamos o santuário, às vezes até chamamos um prédio de igreja, e não tem nada a ver com o conhecimento, a revelação das Escrituras. Porque não é o prédio que é a igreja, somos nós, são as pessoas. Nós, como em conjunto, estamos sendo construídos como um santuário. Você, como pessoa individual, é templo do Espírito Santo. E Deus, Ele diz assim lá em Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita no corpo físico de uma pessoa. Amém? Está comigo? Então Deus não habita em templos feitos por homens, Ele quer viver dentro da sua vida. Ele se manifesta em seu templo, que é o seu corpo, em nossa vida. E da onde que Ele fala? Fala dos céus
Ele fala do seu coração, porque é onde ele habita. O falar em línguas, por exemplo, não é um ato religioso, é um ato de governo. Onde você fala mistérios com Deus, os pensamentos dos céus lhe são revelados, e o grande presente do falar em línguas é você ter a revelação que vem e o governador, que é o Espírito Santo, lhe revela. Eu já mencionei isso, gostaria de mencionar de novo. O objetivo final de Jesus, então, não era a cruz, não era a ressurreição dele. O objetivo final é restaurar a presença do governador na sua e na minha vida, sobre a face da terra, para devolver ao ser humano que ele perdeu, a presença de Deus, e por intermédio dela, governar sobre a face da terra, a começar com a sua vida. Ninguém consegue governar uma cidade se não governa a sua própria vida. Então, a Bíblia fala, inclusive, que muito mais valioso é aquele que domina, governa a sua vida, do que governa uma cidade. Então, tudo que o Senhor Jesus fez foi para que o ser humano pudesse receber o Espírito Santo. Diga comigo, receber. Sabia que receber era um verbo? Nós perdemos e não usamos mais. A palavra receber, para se buscar a etimologia, ela é uma palavra de origem latina, e vem do latim chamado recipere, que é composto de duas partes, do prefixo re, e esse re significa de novo, ou de volta. E o verbo capere significa tomar e pegar. Tomar e pegar de volta. Assim, recipere pode ser traduzido literalmente como tomar de volta, ou pegar novamente o que já é seu. Nós usamos a palavra, o prefixo re, em muitas questões, Retorno. Tornar de volta. Ou voltar, a palavra re pode significar voltar ao estado original. Então, tornar e retornar. Pensar e repensar. Renovar e novo. Essas palavras, elas denotam quando nós falamos sobre o receber o Espírito Santo. E eu queria viajar com você um pouquinho, seguir o fluxo do Evangelho de Lucas. Lucas foi um dos evangelistas, que escreveram os 4 evangelhos. Ele é que deu uma atenção especial ao mover do Espírito Santo. Quando ele fala com Maria, ele disse assim, Maria perguntou, como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem? E ele disse assim, virá sobre ti o Espírito Santo. E o ente santo que nascer de ti será chamado o quê? Diga. Filho de Deus. Ele era filho de Deus por quê? Porque ele nasceu do Espírito Santo. Aqui tem um segredo. Quem que foi manipulada e deixou a alta traição entrar? Uma. Na sabedoria de Deus, Deus resgata por uma. E na sabedoria de Deus, a primeira evangelista que foi dito para ela, ide anunciar a teus irmãos, é a mulher. A primeira pregadora foi a mulher. Então, o Senhor Jesus nasce do Espírito, por isso é chamado Filho de Deus. Você se torna o efeito Filho de Deus quando? Quando você nasce do Espírito. Você precisa nascer de Deus. Não adianta se comportar como um cristão, não adianta fazer tudo certinho como um cristão e achar que vai ser salvo, não vai. Eu preciso nascer de Deus, nascer de novo. Aí o Senhor Jesus, ele, quando vai iniciar o seu ministério, o primeiro ato para iniciar o seu ministério, ele vai ir para o batismo nas águas.
Quando ele sai do batismo das águas, o que acontece? O céu se abre, ele começa a orar e o céu se abre. Quando você ora, quando você ora, o céu se abre. Há uma conexão celestial quando você ora. E o Espírito Santo desce sobre ele. E aí o texto diz que quando ele sai dali, ele sai cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a guiá-lo. E para onde que o Espírito Santo vai guiar ele? Contra o então chamado príncipe desse mundo. Preste atenção, ele era, a gente ainda acha que é, mas não é. Ele era o príncipe desse mundo. E Jesus vai lá, dá uma, dá duas, dá um nocaute final. Vence o espírito maligno pela palavra de Deus. Assim como você e eu vencemos os pensamentos malignos que o inimigo quer colocar na nossa vida. Como? Com os pensamentos de Deus. Afirmando a palavra de Deus na nossa vida. Alguns acham, e eu fico pensando assim, cada um tem a sua imaginação, que o diabo se apresentou fisicamente diante de Jesus. Eu, observando, ele se apresentou aqui, nos pensamentos, como faz até hoje. Enviando pensamentos. Está com fome, né? Então por que não pega essas pedras e faz pão? Fácil. Você é filho de Deus? Ou não é? E começa a trabalhar com Jesus. E Jesus vence o diabo, o usurpador do governo da terra, chamado até então de o príncipe deste mundo, o governador que era desse mundo. Ele sai do deserto como? Qual é que é a próxima qualificação que é colocada sobre a vida de Jesus? Ele sai no poder do Espírito Santo. Agora, ele começa a resgatar o poder e a autoridade sobre a face da terra. Ato seguinte, ele chega na sua cidade natal, ele vai para a sinagoga e ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para. Para quê? Ele ungiu a Jesus, vou fazer a colinha aqui, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, os 5 ministérios pelo qual ele até hoje governa. E ele manifesta sobre a face da terra. Ao terminar a leitura, ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra, ela está estabelecida. Ele proclamou e diz, hoje, isso aqui se tornou verdade. E ele dá aquela confusão, ele sai dali e ele começa a ensinar. E as pessoas observaram Jesus operando agora debaixo do mover do Espírito Santo e eles comentam, você viu Jesus? Ele diz assim em Lucas, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Alguma coisa está diferente aqui. Um pouquinho mais adiante diz, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos malignos e eles saem com uma palavra. Jesus havia retomado o governo sobre a face da terra. Já estava dominando sobre o poder do inimigo. Interessante, em Lucas 5, um dos últimos textos assim no começo que ele mostra, ele diz assim, o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele estava no lugar, o poder de Deus, que é o Espírito Santo, estava com ele para curar as pessoas. E o que Jesus fez? 3 coisas ele fazia. Ele ensinava, ele curava e ele libertava as pessoas. E este é o mesmo ministério que Jesus tem até hoje. E a minha oração, Senhor, aumenta entre nós, na sua igreja, o seu ministério. De ensinar, de curar e de libertar as pessoas. Às vezes temos medo nessa questão de libertação, achando, eu não preciso. Opa, presta atenção. Quando você acha que você não precisa, você já está dominado. Todos nós precisamos prestar atenção e sermos libertos de influências, porque, como nós já conversamos outro dia aqui, demônios, eles influenciam, são influenciadores. E
Somente pelo poder do Espírito Santo se consegue vencer essa influência. Então o Senhor Jesus viveu como nós, porém Ele mostrou como é viver com a manifestação do Espírito Santo na vida dele. Ele demonstrou como cada um de nós pode viver cheio do Espírito Santo. Pode dizer um aleluia? Assim como Jesus viveu, você também pode viver. E eu também. Dá para dar glória a Deus? Eu tinha vestido uma camisa toda florida lá hoje, queria estrear a camisa. É meio estranho você pregar, porque falar das coisas de Deus é festejar. E ele mostrou então como é estar debaixo do governo do reino de Deus. Eu tenho uma curiosidade aqui, em Filipenses, 2 Filipenses 2, 5 e 6, é um texto que ele era para ser, se não me engano, era para ser uma música cantada, porque ele é bem condensado, e diz ali que Jesus, ele subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou. Quando diz assim que o Senhor Jesus renunciou a quem ele era como Deus, Jesus renunciou à onipresença, à onisciência e, como é que é outro? Onipotência dele. Onisciência, onipotente e onipresença. Para ser como um ser humano. O que fez dele divino? O fato dele nascer do Espírito, o fato dele ser cheio do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, e você? Nasceu de Deus, cheio do Espírito Santo. Pedro fala, você tem a natureza divina. Então, a natureza divina no Senhor Jesus era a presença do Espírito Santo em sua vida. E ele sabia, e ele entendeu, e ele viveu debaixo da comunhão do Espírito Santo, e era a única pessoa na face da terra que tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo estava concentrado, não dá para dizer assim concentrado, né? Mas o Espírito Santo estava nele e agindo por intermédio dele, como por intermédio da sua vida. Essa notícia é tão boa, tão boa, tão boa, que é bom demais para ser verdade. Será que é isso? Por isso que é evangelho. A notícia é tão boa, mas tão boa, que é difícil de crer. Às vezes, não, isso é só para alguns especiais. Não, para aquele que crê em Jesus. Jesus veio para isso, para que você seja cheio do Espírito Santo, batizado por Ele. E o Senhor Jesus, Ele foi crucificado por ser Filho de Deus e por ser Rei. Na conversa com Pilatos, ele fala um pouquinho mais aberto. Pilatos ficou desconfiado, você é Rei? Ele pergunta, né? E o Senhor Jesus, eu nasci para ser Rei, e para isso que eu vim sobre a face da terra. A fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E observe o espírito religioso na vida de Pilatos. O que ele discutiu? O que é verdade? Sempre que Deus vai revelar alguma coisa, entra um espírito religioso. Mas vamos discutir isso aqui. A gente se perde nessa discussão e não entende aquilo que Deus está falando naquele momento para nós. Pilatos, perdeu a revelação. Jesus se revelou a ele e ele foi discutir verdade. Quando Jesus diz assim, do seu reino, ele está falando de um reino espiritual. E ele foi crucificado como oferta espiritual por nosso pecado de traição. Derramou o seu sangue para expiar o nosso pecado de traição à vontade de Deus, e com isso tirou o pecado e nos santificou. O interessante é que não daria para conversar isso aqui um longo tempo sobre isso, mas na cruz, Jesus se esvaziou de sangue, ele derramou seu sangue para a sua e para a minha salvação. E aí ele rendeu o seu espírito. Ele diz assim, ninguém toma a vida de mim, eu que entrego. Apocalipse, lemos assim,
quando eu, João, via Jesus, caí aos seus pés como morto. Porém ele, Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus hoje ele controla as chaves da morte e do inferno. Agora tem poder e autoridade sobre a terra, sobre os céus e debaixo da terra. Tudo está sob o domínio do seu nome, sobre a autoridade do seu nome. Efésios diz assim, ele falando sobre a conquista do poder da ressurreição, ele diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, significando governo, autoridade, para ser cabeça sobre todas as coisas, governo, autoridade. E esse governo, essa autoridade, ele o deu à igreja. E aqui a gente perde porque é só um o. Ele o deu à igreja. Quem? O Espírito Santo. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Como nós estávamos conversando, indiquei pelo menos semana passada, né? Quando Lucas ele vai perceber em Atos, ele escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos para falar com o seu amigo Teófilo. E o primeiro ato que Jesus fez após a ressurreição, antes disso, João, já pulei aqui, Jesus pega os discípulos, ele diz: vão para Galileia. Ele entra naquela casa e eles se assustam, e Jesus diz: não tenham medo, a paz seja com vocês. E o primeiro ato que ele fez foi o quê? Pegou, assim por dizer, na cabeça dos discípulos e recebam o Espírito Santo. Como entender, nasceram de novo ali. Recebam. O que esse sopro lembra? Gênesis 2. Quando Deus criou, formou o homem e soprou nele. Ele se tornou uma alma vivente. Curioso, isso é uma outra conversa mais longa. Quando você lê Coríntios, ele diz: o primeiro Adão era uma alma vivente. E o segundo Adão, no caso você e eu, somos o quê? Espíritos vivificantes. Tem um upgrade aí. Há uma experiência diferente, distinta sobre a nossa vida. A cruz do Calvário não era para gerar uma religião, mas para trazer o reino de Deus de volta por meio do governador que é o Espírito Santo. E hoje, pasmem, você pode ter comunhão com Ele. Comunhão com a santidade dEle. Não é você que se torna santo. É o sangue de Jesus que te lavou. Não é a sua disciplina que te faz santo. É a presença dEle que te faz santo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Hoje, o Espírito Santo habita nas pessoas que nasceram de novo, as pessoas que nasceram de Deus. 2 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. A palavra comunhão, ela significa uma palavra grega chamada koinonia, ela significa ter em comum, de participar e compartilhar os mesmos valores, princípios, pensamentos e propósitos. Ter comunhão com o Espírito Santo é compartilhar, comungar com os mesmos valores, princípios e propósitos que Ele tem. Assim como Ele pensa, eu penso. Assim como Ele quer, eu quero. Nós usamos a palavra comunhão cristã, às vezes até, mas isso é igreja, comunhão cristã, shalom. Às vezes a gente tem que até pôr na frente, por causa da cultura ao nosso redor, igreja, comunhão cristã, shalom.
Mas nós decidimos não usar o termo igreja, mas usar o termo comunhão. Por quê? Porque é justamente isso. Nós comungamos da mesma visão, da mesma missão, do mesmo círculo virtuoso. Temos até ele colado ali na entrada. Temos os nossos valores, princípios de fé, afirmação de fé que também estão ali. E Efésios capítulo 4 diz ainda assim: andai de modo digno, né? Quando ele começa o capítulo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, do Espírito, no vínculo da paz. O Espírito Santo que habita em você, habita em mim, que habita na pessoa ao seu lado que nasceu de novo. Ele é chamado aqui o vínculo da paz, ele é chamado aqui o shalom de Deus na nossa vida. Ele é aquele que nos une uns aos outros. O Espírito Santo não é um Espírito que divide, ele é um Espírito que une e que traz unidade, mesmo sendo diversos da maneira de sentir, pensar e experimentar. Então, ao viver a comunhão com o Espírito Santo, ele sempre vai conduzir você para andar junto com seus irmãos na fé. Todo espírito que não é o Espírito Santo, ele vai dividir. Ele vai querer tirar você da comunhão, querer tirar você da família, ele vai querer tirar você de relacionamentos, dividir. Por quê? Porque na divisão ele consegue governar. Até hoje governos governam assim, trazendo divisão. Ah, essa é raça. Ah, essa classe social. Né? Fala da burguesia, fala sempre dividindo pessoas. Pela cor de olhos, pela cor de pele, pelo montante de dinheiro que tem no banco, pela roupa que vestem, pelo país que habitam, fazer com que um se sinta maior que o outro, porque na divisão ele governa. E o Espírito Santo governa na unidade. Mesmo sendo diversos, até isso é uma curiosidade, né? Efésios fala isso um pouquinho mais adiante. Mesmo nós sendo tão diversos, essa diversidade de raças, né? Você pega Apocalipse, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as famílias, todos eles estavam juntos glorificando a Deus. Ontem nós tivemos uma mostra lá no nosso Dia Feliz, uma música bem brasileira. Eu tenho mexido com o Pedro, por que a igreja não canta na igreja? Né? Vai lá. Eu disse, a turma bateu o samba, a turma já começa, pelo menos o pezinho debaixo da mesa estava lá. Alguns já começaram, outros até começaram, né, para se mexer. Deus é glorificado nessa cultura, por que não pode ser glorificado nela? A salsa, o merengue, o rock pesado, a valsa, a música clássica, só para pegar na área da música, elas expressam essa multiforme sabedoria e graça de Deus, que Deus revela na igreja e a santifica por intermédio de homens e mulheres que se santificam a Deus. Deus quer sim que todas as culturas sejam santificadas, porque até antes de Jesus as culturas eram endemoniadas. Agora entra o Espírito Santo numa cultura, ele santifica essa cultura. É a beleza da nossa diferença, é o Espírito Santo que traz. E quando nós valorizamos isso, nós percebemos que em vez de dividir, nós vivemos e celebramos essas diferenças e glorificamos a Deus. Ao permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida, a partir do nosso coração, cheio de fé, esperança e amor, vivemos a verdadeira unidade do Espírito Santo. E à medida que tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vou conhecendo Ele cada vez mais. O que acontece muitas vezes conosco é o seguinte: quando você deixa de conversar com uma pessoa, o que acontece com esse relacionamento? Ele esfria. Quando se deixa de conhecer a pessoa, de se interessar pela vida da pessoa, o que acontece? Ela vira um desconhecido. Quando você conhece uma pessoa, os seus gostos, os seus sabores, as suas ideias, você está tendo comunhão com ela, e você vai aprendendo a conhecer.
Ontem viu o Alexandre e a Lu, eles estavam vestidos, parece que uniformizados. Estavam de verde os dois, vários degradês assim. Ele disse, olha que bonito. Aí ela olhou, nem percebi. Porque já estão conectados nos gostos, nos sabores, nas suas diferenças, se complementando um com o outro. É o que o Espírito Santo faz quando nós andamos com Ele. E a nossa dificuldade é, tá bom, nós aceitamos a Jesus, tá bom, nós aceitamos o Espírito Santo, mas nós não conversamos com Ele. Como é que a gente quer conhecer Ele? A gente não sabe o gosto dEle, o sabor dEle, os sabores que Ele gosta. A gente tem uma dificuldade em algumas coisas com o Espírito Santo, por quê? Por falta de comunhão, de estar junto. E o Espírito Santo, ele habita em nós e quer conversar conosco. E nós vamos ver que nós podemos ou ser cheios do Espírito Santo, nos envolver plenamente com Ele, ou nós podemos entristecê-lo. Nós podemos resistir a Ele. Pior de tudo, nós podemos apagar Ele. E fazer o mesmo que Adão e Eva fizeram. Concluindo, o almoço está pronto, né? Daqui a pouco. A pessoa mais importante sobre a face da terra é? Se isso caísse no nosso coração, né? Como revelação é a minha oração. A chave de tudo na vida é o Espírito Santo. Jesus veio à terra para santificar o ser humano com seu sangue, para que ele possa receber novamente o Espírito Santo. Então esse era o propósito final de Jesus, o objetivo dele em vir à terra, de nos levar onde ele está. Quer dizer, o objetivo de Deus não é nos levar onde ele está, para o céu. Senão a gente batizava, já ia para o céu, né? Ali, foi para o céu. Quem ficar por último, ele desliga a luz. Tudo conexão direta para o céu. E aí chega para a morte, não, a gente não quer morrer, né? Porque Deus, Ele quer que, o objetivo dele não é levar-nos aonde Ele está, mas em vir para onde estamos por meio do Espírito Santo. E você vai ver isso recorrendo nas Escrituras. Me faça um tabernáculo. Por quê? Porque eu quero habitar no meio do povo. Quero estar ali, pelo menos naquele lugarzinho. Quero estar perto, quero ter cheiro dos meus filhos. Quero saber os seus pensamentos, aquilo que eu coloquei neles, se eles estão percebendo o que eu tenho preparado. Como foi colocado aqui, eu quero que eles saibam, conheçam os meus pensamentos de paz. Que eles andem ali, eu quero mostrar para eles. Mas é por isso que o Espírito Santo veio, para trazer o céu na terra, para fazer da sua casa o céu na terra. Amém? Vamos nos colocar em pé? Por gentileza.